Alô, quinto ano, tudo bem com vocês? A gente vai dar uma continuidade da unidade 5, então, let's go! Então, quinto ano, a gente viu semana passada a frase do you have, né? Que quando você pergunta, quando você quer saber o que a pessoa tem, né? A gente tá vendo sobre gadgets, então a gente tá vendo sobre equipamentos, sobre alguns produtos eletrônicos. Então a gente quer saber se a pessoa tem ou não tem, né? E a gente tá usando aí o do you have. Só que a gente vai ver agora a partir da página 10, a gente finalizou a página 9, vamos continuar aí na página 10, a gente vai ver o who often, ok? O que seria isso, o who often? Vamos relembrar, antes de eu falar o que é o who often, que aí lá na unidade 4 a gente falou sobre advérbios de frequência. A gente falou do always, sometimes, usually e never. Que a gente usava para falar a frequência que a gente fazia alguma coisa. Então, o always é quando eu faço sempre, o sometimes, às vezes, o usually, usualmente, então, mais ou menos, e o never, quando eu nunca faço. A gente usou esses advérbios de frequência para falar sobre alimentação, quanto que a gente comia ou quanto que a gente não comia algum alimento. Lembram? Então, agora, a gente vai usar esses advérbios de frequências para uma outra coisa. O uso desses equipamentos eletrônicos que a gente está vendo na unidade 5. E aí, a gente entra com o who often, né? Então, a gente vai entrar com perguntas com essa expressão. Who often. Se eu traduzir literalmente para o português, seria com frequentemente, não com que frequência você faz o uso daquele objeto, né? Eu tô falando daquele objeto porque é o que a gente está estudando no nosso vocabulário. E a gente sempre vai usar o do, né? Então, a gente tá usando aí do you have, a gente vai continuar usando o do para as nossas respostas com a pergunta who often. Então, vamos lá ver um exemplo de uma pergunta utilizando essa expressão, who often. Então, antes de eu falar rapidinho, vamos relembrar. Então, eu uso o who often quando eu quero perguntar a frequência que a pessoa utiliza alguma coisa ou faz alguma atividade. Então, vocês vão usar sempre essa frase quando vocês tiverem curiosidade de perguntar com que frequência a pessoa pratica ou faz ou usa alguma coisa, ok? Então, um exemplo de uma frase é Who often do you watch TV? Who often? Aí eu uso do. Aí quando eu quero saber de você, you. E aí vem o watching TV. Então, com que frequência você assiste TV? Né? Então, a gente já viu falar de TV, que é televisão, só que a gente não tinha visto aí antes essas palavrinhas aí, watch. E a gente vai ver agora, antes de eu mostrar a resposta dessa pergunta, usando o who often, eu vou falar um pouquinho, então, desses verbos aí que a gente utiliza antes desses equipamentos eletrônicos que a gente tá vendo na unidade 5. Isso mesmo. Então, ó, a gente viu TV, a gente viu radio, a gente viu speakers, a gente viu cell phone, a gente viu smarts, né? Os smarts clock, smart TV, smartphone, a gente viu muitas coisas, não é mesmo? Videogames. Então, a gente tem umas palavrinhas antes para falar o que a gente faz com esses objetos, né? Então, tudo que é para assistir, né? Então, eu vou assistir TV, então, watch TV. Mas a gente hoje não assiste só TV, a gente assiste Netflix, a gente assiste Amazon Prime, a gente assiste os streams, né? Então, todo o nome dessas novas modalidades a gente chama de streamer, não é mesmo? Então, para assistir o stream, eu também vou usar o verbo watch. Então, watch a Netflix, watch a Amazon Prime, watch a Disney Plus,
Então, a gente vai usar a palavra watch para assistir, ok? Agora, quando eu estou usando, então, o meu smartphone, ou o meu laptop, ou o meu tablet, ou o meu computer, né, meu PC, na internet, eu vou usar a palavra surf. Surf mesmo de surf, sabe aquelas pessoas surfando? Então, virou uma expressão para utilizar na internet. No português, a gente estaria falando assim, surfando na internet, ok? Então, quando eu quero falar que eu estou usando a internet, eu uso surf. Surf the net, ok? A gente abrevia a internet e vira net. Então, surf a gente usa aí quando a gente quer falar que a gente está usando a internet. Agora, quando eu quero jogar, eu vou usar o verbo play. Como a gente já viu lá na unidade sobre atividades, né? Então, todo o play eu uso para jogar, uso para os esportes. Então, play a video games, né? Então, eu vou usar o verbo play. Agora, quando eu utilizo, né, para ler, né? Eu utilizo alguns dessas tecnologias para ler, né? Então, se eu uso um tablet ou se eu uso um e-reader, né? Que seria, então, algum equipamento que vai ter o livro digital, né? O e-reader, eu vou usar read, né? Porque read é ler. Então, read né? Aí eu posso colocar o nome das coisas que eu vou ler. Então, read a journal, read a magazine, então a revista, a jornal, a news, a notícias. Então, eu uso a palavra read. Agora, quando eu quero, então, escutar. Então, se eu vou escutar nos meus speakers, né, ou dos meus headphones, ou mesmo no meu próprio smartphone, né, eu vou utilizar aí os aplicativos Spotify, Deezer, né, ou até mesmo os radios, as rádios. Eu vou usar a palavra listen, que é ouvir, tá? Ou escutar. Então, listen the music. A gente vai... Por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente vai utilizar essas palavrinhas quando a gente for falar desses objetos. Então, voltando lá na pergunta que era Who often do you watch TV? Então, quando você assiste televisão, com que frequência você assiste a televisão, você, então, vai utilizar nas suas respostas os advérbios de frequência. A gente viu na unidade 4, então, o always, o usually, o sometimes e o never, não é mesmo? Então, a gente vai utilizar esse. Mas tem outros, quando você quer falar realmente a frequência exata que você faz isso. Então, a gente vai usar o once, o twice. O once é quando você usa uma vez. Aí, uma vez o quê? Week, ou você vai usar o once e o twice. O once é uma vez. Uma vez o quê? O week ou month. Então, uma vez por semana ou uma vez por mês. Ou once day, né? Então, uma vez por dia, é mesmo? Então, você vai utilizar aí o tempo que você faz e a frequência durante a semana, o mês, o dia que você faz aquilo. Então, você pode responder once a week, once a month, once a day. O twice, então, é quando é duas vezes. Então, twice a week, twice a month, twice a day. Então, 2 vezes a semana, 2 vezes ao mês e 2 vezes ao dia. E agora, quando eu faço mais de 1 e 2. Então, quando eu faço mais de 1 ou 2, então a partir do número 3, aí eu falo um número em inglês normal, mas eu uso a palavrinha que designa tempo, que é time. Como assim, tia Helena? Então, vamos supor que eu faço 3 vezes alguma coisa. Então, 3 times. Aí, a week, a month ou a day. Então, 3 times a week, 3 times a month ou 3 times a day. Então, 3 vezes ao dia, 3 vezes a semana, 3 vezes ao mês. Ok? Então, se for 4,
4 times. Se for 5, 5 times. Se for 100. E se for 100, 100 times. Então, 100 vezes. Então, a partir do número 3, eu falo o número normal em inglês, mais a palavra time. Agora, se é uma ou duas, tem a palavrinha específica. Uma, once. Duas, twice. Ok? Então, a gente vai utilizar esses advérbios de frequência para responder as perguntas com o who of, ok? Então, como mais ou menos ficaria? Então, who often do you watch TV? Se eu vejo sempre televisão, tipo, todo dia eu vejo televisão, eu posso usar o advérbio de frequência o always, que significa sempre. Então, I always watching TV, né? Então, eu sempre assisto TV. Ah, mas se eu não assisto TV, eu não gosto de televisão. Então, eu uso o advérbio de frequência never. I never watching TV. Mas observe aí a construção da frase. Eu começo então com o pronome, mas lembra que eu falei? Se a pergunta tem o pronome you, eu começo sempre a pergunta com o pronome I. Depois desse pronome vem o advérbio de frequência que eu vou utilizar. E aí, como a resposta é pessoal, você vai ver qual encaixa melhor na sua resposta. E depois eu repito aí o finalzinho da frase, que é watching TV, né? Assistir televisão. Se fosse read a book, I always read a book. Então, sempre o finalzinho da frase eu vou estar repetindo. Então, o verbo do que eu tô fazendo e o nome, então, do objeto que eu faço aquilo, ok? Ah, mas aí quando eu uso 3 times ou once times, twice. Vamos supor que pergunta com que frequência. Então, how often to watch to Netflix? Vamos supor que você assiste 3 vezes na semana. Então, mas aí vai ser ao contrário. Então, eu vou falar primeiro o que eu faço e no final da frase eu vou falar a quantidade. Então, who often to watch Netflix? Eu vou começar. I watch Netflix 3 times a week, 3 vezes na semana. Então, eu pego o pronome I, né? Que se a pergunta tá you, eu vou começar com a resposta com I. Aí eu pego o final, watching Netflix, e depois eu falo a frequência. Então, eu assisto Netflix 3 vezes na semana. Essa seria a tradução literal. Então, I watch Netflix 3 times a week. Ok? Então, se você tem um número certo daquilo, você pode usar, então, essa forma de responder. Mas não sei quantas vezes eu faço alguma coisa. Então, você usa aqueles outros advérbios de frequências, né? Que são sempre, geralmente, às vezes ou nunca. Quando a gente não tem a certeza de quantas vezes a gente faz aquilo no nosso dia, na nossa semana, no nosso mês, na nossa vida, ok? Então, essa vai ser as questões que a gente vai fazer agora na nossa live às 4h30, né? E finalizando aí a unidade 5, ok? Então, espero vocês e bye!